Continuando o livro Peregrina da Paz. Contarei outra coisa que se passou. Estava planejando meu programa para Dakota do Norte e Dakota do Sul. E sabia que em Dakota do Norte teria que interromper meu programa para conduzir a viagem ao Havaí. Sabia que ocorreria em Bismarck e sabia também que levaria mais ou menos uma semana para regressar de carro a Los Angeles. Pensei, uma semana a menos no programa de Dakota do Norte e uma semana a menos no programa de Dakota do Sul. Poderia muito bem empregar essas 2 semanas nas Dakotas. Quase no mesmo momento em que tive esses pensamentos, alguém me escreveu oferecendo a viagem de avião até Bismarck. Parecia quase um milagre que chegava. Claro que isto era algo que eu necessitava. Não tomo nada que não necessite, porém precisava de tempo nas Dakotas. Esse foi um maravilhoso presente que aceitei, pelo qual estarei eternamente agradecida. Como vem, inclusive as coisas materiais são proporcionadas. Expliquei a um repórter uma vez que apenas começo a falar com as pessoas e depois de um momento me perguntam se quero comer. Ele asseverou-me que falava com pessoas por meses, inclusive anos, e que nunca lhe ofereceram um sanduíche sequer. Ao que eu retruquei, mas você não é um peregrino da paz. Uma ocasião, um rapaz mexicano de 16 anos que ouvira falar de mim na rádio, saiu correndo quando eu passava por sua casa e, muito emocionado, convidou-me para entrar. Sua família vivia numa pobre cabana de um agricultor viajante, mas lembro-me de ter sido tratada como sua hóspede de honra. Depois de um jantar de tortilhas e feijão, a família enrolou seu único tapete e o colocou como se fosse uma manta sobre a única cama que havia. Pela manhã, antes de partir, deram-me outra afetuosa refeição de tortilhas de feijão. Ao passar por Mênfis, escondi-me na varanda de madeira da entrada de uma casa de um único aposento para escapar de uma violenta tempestade. Uma família de negros afavelmente ofereceu-me hospitalidade para essa noite. Seu calor se assemelhava ao de lareira que aquecia seu humilde lar. Eles compartilham sua escassa refeição de pão de milho e água para o jantar e de jejum. Todos dormimos sob um piso simples e muito limpo. Nunca esquecerei a autenticidade de sua hospitalidade. Numa fria e ventosa manhã, um estudante universitário em Oklahoma deu-me suas luvas e enrolou seu cachecol ao redor do meu pescoço. Essa noite, quando a temperatura estava abaixo de 0, um casal índio ofereceu-me teto. Uma vez, alertaram-me para eu não ir à Geórgia, especialmente a Albany. Geórgia, onde 14 caminhantes pela paz estavam no cárcere. Na verdade, porém, eu não posso dizer que encontrei lá alguém que tivesse sido pouco amistoso. De fato, a hospitalidade foi melhor que a normal. As pessoas de grupos minoritários que conheci tinham como certo que eu não os discriminaria. Quando liam Peregrina de Paz na túnica, parecia que confiavam em mim. Não hesitavam em parar e conversar. Dei palestras em um bom número de igrejas minoritárias e vários dos pregadores leram minhas mensagens em suas congregações. Está claro? Só rapidinho. E como é interessante isso, né, que ela está contando, e que a gente vê no nosso dia a dia também, né? As pessoas, quanto mais humildes, mais solidárias elas são. É engraçado isso, né? Que para o nosso mundo aqui parece o inverso da situação, né? Poxa, o cara não tem nada e compartilha, divide. E é justamente quanto mais humilde, né, são as pessoas que já aprenderam o que tinham que aprender, né? A gente acha, enquanto está aqui na Terra, que é o contrário, né? Que o sucesso é quem tem tudo, que tem dinheiro, que tem facilidade. E no fundo, a vitória está em você reconhecer que nada daqui te pertence,
nada daqui tu precisa, que para você ter uma vida de paz e harmonia, se você consegue entender, você só precisa do essencial. E acho que é isso que faz as pessoas humildes serem mais solidárias. São pessoas que já, não digo que aprenderam tudo, né, mas que já estão em outro patamar do início desse aprendizado. Já entendem um pouco que o que tem não é seu, é de todo mundo. Coisa que quanto mais dinheiro se tem aqui, mais apego se tem e menos consegue se dividir as coisas. Obrigada, Silvia. Está claro que amo a todos que conheço. Como poderia não fazê-lo? Em cada um há uma centelha de Deus. Não me importam os antecedentes raciais ou étnicos, nem a cor da pele. Todas as pessoas me parecem luzes brilhantes. Vejo em todas as criaturas o reflexo de Deus. Todas as pessoas são meus semelhantes e acho-as lindas. Nós, seres humanos, necessitamos encontrar formas de chegar a conhecer-nos uns aos outros, porque então nos daremos conta de que nossas similitudes são muito maiores que nossas diferenças, por maiores que possam parecer nossas diferenças. Cada célula, cada ser humano é de igual importância e tem um trabalho a realizar nesse mundo. Capítulo 5, Vivendo a Vida Simples. A simplificação da vida é um dos passos para a paz interior. Uma simplificação persistente criará um bem-estar interior e exterior que trará harmonia à nossa vida. Para mim, isto começou com a descoberta da falta de significado das posses além das minhas necessidades reais e imediatas. Tão logo reduzi-me ao nível de necessidade, comecei a sentir uma maravilhosa harmonia em minha vida entre o bem-estar interior e exterior, entre o bem-estar espiritual e o material. Algumas pessoas parecem pensar que minha vida dedicada à simplicidade e ao serviço é austera e triste, mas eles não conhecem a liberdade da simplicidade. Agradeço a Deus em cada momento de minha vida pelas enormes riquezas que Ele tem derramado sobre mim. Minha vida é plena e boa, porém nunca assoberbada. Se sua vida está sobrecarregada, então você está fazendo mais do que se requer que o faça. A ambição era um obstáculo em minha vida antes de fazer minha promessa de simplicidade. Não aceitarei mais do que necessito, enquanto outros no mundo tenham menos do que necessitam. Porém, também ser o produto de uma vida na qual tenhamos coisas em demasias. Quando você simplificar sua vida, estou seguro de que se sentirá tão livre como eu me sinto. Se seu motivo é dar, então lhe será dado aquilo que necessite. Em minha vida, o que quero e o que necessito são exatamente o mesmo. Tudo que excede as necessidades é prejudicial para mim. Não poderiam dar-me nada que não necessito. Não tenho 1 centavo, mas tenho dificuldade para continuar assim. Vários de meus bem-intencionados e abastados amigos têm me oferecido grandes quantidades de dinheiro que tenho recusado sempre. Falei com uma pessoa que pensava que eu estava me privando de alguns dos deleites da vida, mas nenhuma das coisas que não uso ou que não faço me faz falta. Simplesmente não as incluí quando estava escolhendo uma vida harmoniosa. Simplesmente não tinha nenhum interesse nelas. Não sou escrava da comodidade e da conveniência. Não seria peregrina se assim o fosse. Podemos permitir que as falsas crenças governem nossas vidas e escravizar-nos por elas. A maioria das pessoas não deseja ser livre. Prefere queixar-se e irritar-se como lhe é impossível deixar suas diversas escravidões das posses, da comida, da bebida, do fumo e assim sucessivamente.
Não é que não possam renunciar, realmente não querem renunciar a isso. Como é interessante isso, né? Não é que você não possa abrir mão. No fundo, ninguém quer abrir mão, né? E ela fala lá mais acima um troço interessante, né? Tudo que eu quero é o que eu necessito. E acho que essa é a grande dificuldade que a grande maioria da humanidade tem, né? Entender o que é que ela necessita. Porque, inevitavelmente, a gente vai sendo contaminado, né, pelo o consumismo e pela falsa necessidade, né, que a sociedade te impõe. Você precisa de uma casa, mas você não precisa de uma casa luxuosa. Você precisa de alimento, mas não precisa 35 variedades de alimento para uma mesma refeição. Você precisa de roupa, mas não precisa de 15 pares de sapato, 14 casacos. E tudo isso é meio difícil de você manter organizado na tua mente, porque tem questões que vão sendo impostas a você. Eu tenho uma roupa, isso é muito comum, vou ter um tal evento, um casamento, eu preciso de uma roupa para aquele evento. E aí a mulher compra um vestido, o homem compra um terno, que só vai usar naquele evento, mas se compra mesmo assim. E quantas roupas a gente tem? Porque, eu não posso trabalhar com a mesma roupa, não posso ficar repetindo roupa. Aí você enche teu armário de roupa para poder variar para os outros não acharem que você não tem pouca roupa. Olha a doideira como a coisa vai se desenvolvendo e a gente vai... E a gente acha que isso é necessário. Então, essa questão do querer o que é necessário também é difícil da gente lidar com isso. Eu acho também, gente, que quanto mais urbanos ficamos, mais difícil nos torna a vida, sabe? Ou tornamos a vida. Porque é uma máquina, né? Na cidade, nas grandes cidades, existe uma máquina funcionando que demanda para a própria sobrevivência do dia a dia muitas coisas, né? Muito dinheiro, inclusive. Eu não sei, assim, pelo menos é o que eu tenho vivenciado. Aqui em Recife, tudo está muito caro. Tudo está muito caro. Então, desde você estacionar, você comer, né? E isso vai nos levando a eu acho que é uma vida louca onde a gente precisa ganhar, porque a gente não produz. Então, a gente precisa ganhar freneticamente e para poder minimamente ter o básico, sabe? Então, acho que quanto mais a gente se afasta da natureza, isso necessariamente não tem nada a ver com a gente morar no interior, numa vila, numa ecovila, não é exatamente isso, mas quanto mais a gente se afasta da natureza, eu acho que a condição da gente vai ficando mais complicada, sabe? E a gente vai ficando quase assim, como sobreviver sem estar atendendo a esse sistema que precisa se monetizar para a própria sobrevivência de quem está nele. E eu não estou falando de vaidade, né, como você está falando aí, da roupa de luxo, de algo assim, não estou falando disso. Eu estou falando da feira, eu estou falando da casa onde morar, de coisas assim, sabe? Com certeza, André. É exatamente esse o ponto mesmo. A sociedade vai impondo necessidades para a gente que não são reais, mas que a gente acaba entrando nesse barco porque a gente vive nessa sociedade que impõe isso para a gente. E
E essa coisa do tá tudo muito caro, você precisa do dinheiro para sobreviver ali, é todo um sistema, né, que é montado, né, que passa pela ganância também, né, porque tudo isso é gerado porque alguém, no início do processo, quer ganhar dinheiro com isso. Então, faz todo um esquema, todo um sistema em que se torne essas coisas necessárias para todo mundo, porque assim, quem inicia o processo ganha o tão desejado dinheiro que ele quer. E isso vai contaminando todo mundo. Aí todo mundo quer ganhar o dinheiro, quer ter essas oportunidades, entre aspas, quer adquirir esses bens, porque é o que o sistema ali impõe para todo mundo, em termos até de sobrevida, como você estava falando. E tudo isso dificulta para a gente. E eu acho que essa coisa que você estava falando, né, da volta à natureza, né, da simplicidade, né, de visão, eu acho que é um dos caminhos para começar a despertar e entender que, no fundo, a gente não precisa de todas essas coisas que a gente acha que precisa. Sim, Silvio, é por aí. Porque também existe um limiar, né? A gente fala de sobrevivência ou de vida com dignidade, aí vem as oportunidades que estão aí em voga, que a gente está vendo, né? Muita gente sucumbir por conta dessas, vamos dizer, entre aspas, oportunidades, né? De ganhar mais com esses jogos que a gente está vendo aí, com essas bets, influenciados por pessoas que vieram de baixo e ainda divulgam uma loucura dessa. Né? Então, para a gente entrar no lugar do encantamento, não é difícil, não. Né? De ter, de repente, uma grande oportunidade. Então, esse cuidado e essa consciência que a gente tem que estar realmente muito, muito ligado, sabe? Porque senão a gente se perde. Continuando. Nossas necessidades físicas dependem em parte do clima em que vivemos, do estado de nossa saúde. Em geral, necessitamos um teto para proteger-nos dos elementos, um fogo, uma manta, alguma roupa para manter o calor, ar puro, água e suficiente alimento para subsistir. Há ainda necessidades além das físicas. Estas, com frequência, implicam o gasto de pouco ou nenhum dinheiro, mas nem sempre é assim. Por exemplo, há algumas pessoas cujas vidas não estão completas a menos que possam escutar boa música ou tocar algum instrumento musical. Quando sugerimos viver de uma maneira simples, esta simplificação é um problema individual que diz respeito a cada um de nós. Aprendi há uns 40 anos que o dinheiro e as coisas não faziam felizes as pessoas. Isto tem se confirmado muitas vezes. Conheci muitos milionários. Tinham uma coisa em comum. Nenhum deles era feliz. Olhem Howard Hughes com seus 2,5 bilhões de dólares. Dizia-se que era a criatura mais miserável, perseguida pelo medo que ninguém poderia imaginar. Conheci uma mulher que herdou 4,5 milhões de dólares. Arruinou sua vida. Como era uma dessas pessoas que sempre dava, ela quis empregar o dinheiro de uma maneira proveitosa, mas descobriu que era muito prejudicial para ela. Estaria melhor se não o tivesse. Dou-me conta de que aqueles que não têm o suficiente não são felizes. Tampouco são felizes os que têm em demasia. Aqueles que têm o suficiente, porém não em demasia, são os mais felizes. Lembro de uma querida senhora de idade. Estava trabalhando com muito afã e sempre se queixando. Por fim perguntei-lhe, por que poderosa razão necessita trabalhar tão arduamente se tem apenas que manter-se a si mesmo? Ela respondeu,
Oh, tenho que pagar o aluguel de uma casa de 5 quartos. Uma casa de 5 quartos, repliquei. Mas está só no mundo, não poderia viver felizmente com um só quarto? Oh, sim, disse com tristeza. Mas tenho móveis para uma casa de 5 cômodos. Na realidade, estava trabalhando, acabando-se até os ossos para proporcionar uma casa adequada para esses móveis. E isso acontece o tempo todo. Tudo o que posso lhe dizer é que não permita que isso se passe com você. Devido à nossa preocupação com o materialismo, com frequência perdemos as melhores coisas da vida que, na verdade, são gratuitas. As posses desnecessárias são cargas desnecessárias. Se as tem, você precisa cuidar delas. Contarei algo sobre uma outra pessoa. Ela se libertara, ainda que não da melhor forma possível. Eu a via só de vez em quando, mas acontece que estive com ela cerca de um mês depois que a sua enorme casa, na qual ela e seu marido viviam sós, desde que seus filhos se tornaram adultos, se queimaram enquanto estavam fora. Perderam tudo, menos a roupa que estavam vestindo. Lembrando quão apegada ela era a esta enorme casa, apesar do fato de que era uma carga cuidá-la, comecei a dizer algumas palavras de condolência. Porém, ela disse: não me console. Poderia tê-lo feito na manhã seguinte, mas não agora. Imagine, nunca mais terei que limpar essa varanda. Nunca mais terei que limpar esses armários. Nunca mais terei que limpar este sótão. Puxa, nunca me senti tão livre. Simplesmente sinto que estou começando a viver novamente. Ela e seu esposo foram morar num apartamento de um tamanho razoável e seguramente experimentaram um maravilhoso sentido de liberdade. Mas não teria sido melhor que tivessem aprendido a dar e que oferecessem seus excedentes a outros que o necessitassem? Então teriam sido abençoados ao dar e outros teriam sido abençoados ao receber. De qualquer maneira, foi uma situação que os libertou. Se você é livre, recomendo-lhe uma caminhada por um caminho solitário. Que inspirador é caminhar todo dia ao sol e dormir toda a noite sob as estrelas. Que maravilhosa experiência é a vida simples e natural. Quando leva seu alimento, sua equipagem para dormir e etc., às costas, você aprende com rapidez que as posses desnecessárias são cargas desnecessárias. Logo se dará conta de quais são as coisas essenciais da vida, tais como calor quando tem frio, um lugar seco em um dia chuvoso, a refeição mais simples quando tem fome, água fria e pura quando tem sede. Coloque as coisas materiais em seu próprio lugar, reconhecendo que são para usar-se, mas renunciando a elas quando não são úteis. Logo experimentará e aprenderá a apreciar a grande liberdade da simplicidade. Como sempre, né, a pregação dela é muito próxima da de Francisco de Assis, né? Ela é uma franciscana nata, mesmo sem compartilhar dessa ideia. Mas tem uma coisa que ela está falando muito do apego, né, de você abrir mão, da simplicidade nas necessidades e no ter. Mas ela fala uma coisa muito interessante, um pouco mais acima, né? Até esse processo de você julgar o que é necessário para você e o que é supérfluo, como tudo na vida da gente é individual. Ela frisa isso mais acima. Então não adianta a gente querer aqui usar o próprio exemplo de Francisco, ele abriu mão disso, fez aquilo. Esse processo, como toda a reforma íntima de cada uma, como todo o autoconhecimento de cada um, é extremamente individual. Então, eu vou chegar às conclusões do que é necessário para mim, o que é supérfluo, e cada um vai chegar às suas conclusões. Nada para a gente, no nosso caminhar, funciona como receita de bolo.
que você pega os ingredientes, usa e faz um bolo igualzinho no final. O caminho é diferente, o resultado é diferente. A essência é a mesma, mas a forma como aquilo se desenvolve, se apresenta e como a gente entende é de cada um. Isso eu achei bem interessante também, porque se prega muito essa coisa do supérfluo e do necessário, mas se generaliza. E é difícil a gente entender esse momento de que até isso é de cada um. E trabalhar isso é tão... é tão dificultoso, existe tanta dedicação quanto mudar toda a nossa ascendência moral para nos tornarmos, como é que pode dizer, mais próximos, né, da divindade. De maio a outubro de 52, antes de peregrinar, caminhei as 2.000 milhas do caminho Apache de Geórgia ao Maine, com 500 milhas adicionais para viagens extras a pontos de particular beleza. Vivi totalmente ao ar livre, provida apenas com umas calças compridas e umas curtas, uma blusa e um suéter, uma manta leve e 2 lençóis duplos de plástico, os quais muitas vezes enchia com folhas. Nem sempre estava bem seca e aquecida, mas passei da melhor forma possível. Meu menu pela manhã e à noite eram 2 xícaras de aveia crua embebida em água e adoçada com açúcar mascavo. Ao meio-dia, 2 xícaras de leite em pó duplamente fortificado, mais alguns frutos, nozes ou verduras encontradas nos bosques. Só ler essa frase. Fiquei totalmente preparada para minha peregrinação através deste árduo processo. Uma caminhada pela estrada parecia fácil em comparação com isso.